Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast, mais uma oportunidade que o mestre Gualberto nos dá para trazer esclarecimentos sobre os escritos do Joel e também para tirar dúvidas de perguntas que vocês mandam para nós. Para quem não conhece quem é o Marcos Gualberto, eu vou falar rapidamente como conheci. Venho numa busca espiritual há muitos anos, os últimos anos dedicados exclusivamente para os estudos do Joel, e ano passado, algo muito forte interno me impulsionou para me afastar dos grupos de estudo, me afastar inclusive aqui do canal. Não entendi o porquê naquele primeiro momento, mas algumas semanas depois, acabei, entre aspas, entendendo, porque apareceu para mim no YouTube um vídeo do canal do Mestre Gualberto, onde o Mestre Gualberto trata exatamente sobre esse tema, o tema do despertar da consciência, da iluminação espiritual, e algo me chamou muita atenção no vídeo, não tanto pela fala do mestre Gualberto, mas algo além do que estava sendo dito. E aí fui para outro vídeo, fui para outro e fui para outro, e acabei descobrindo que existiam encontros online, intensivo de final de semana, e encontros presenciais. E aí já me inscrevi para participar do encontro intensivo online, um satsang online, e durante esse final de semana intensivo, eu pude também, entre aspas, entender, compreender o que me chamou atenção. Porque o mestre Gualberto, né, pela graça de ser o mestre Ramana, já, né, entre aspas, atingiu essa iluminação espiritual ou esse estado natural de ser, onde a pureza, a leveza é a vida do mestre. E onde acaba que, com esse estado de consciência, o mestre compartilha, entre aspas, essa consciência divina, essa presença. E durante o satsang, que é esse encontro intensivo de final de semana, eu pude receber esse estado de meditação, que eu tanto busquei com práticas meditativas, e durante o intensivo eu recebi esse estado de meditação, que é esse estado de silêncio, esse estado de quietude, esse estado, digamos assim, de não mente. E aí, senti no coração que a busca terminou e um trabalho começou, né? Eu já venho alguns meses na proximidade com esse trabalho com o mestre, um trabalho de autoinvestigação, um trabalho maravilhoso, e eu só tenho a agradecer, mestre, a essa graça divina, agradecer por tudo isso. Começando o nosso videocast aqui, eu quero ler um trecho, mestre, do livro de Joel, A União Consciente com Deus, um trechinho onde o Joel fala exatamente sobre mestre. O Joel, ele traz bem assim, ó: o que é o mestre? O mestre não é um homem. O mestre é essa mensagem divina, essa verdade. Eis aí o mestre. E sentar-se aos seus pés significa realmente purificar a consciência de toda vontade própria, de todo desejo pessoal, deixando realmente tudo o que é seu no altar desta verdade. Quantas vezes Jesus nos disse que precisamos deixar tudo pelo Cristo? Quantas vezes ele apontou a infinidade de desculpas dadas? Uma pessoa tem que enterrar o sogro, outra tem que se casar. Quantos foram convidados para a festa e não puderam ir? Tantas outras coisas a fazer, tantas outras obrigações. Mas receber luz divina significa oferecer a si próprio no altar da verdade espiritual. Significa sacrificar todo o sentido do eu, todo o sentido egoísta ou desejo de ganho pessoal. Mestre, gostaria que tu falasse um pouco sobre o que o Joel nos traz aqui e também sobre o próprio nome do canal, né, Mestre Gualberto, porque como eu já relatei em alguns outros videocasts, do primeiro momento que eu conheci o canal do mestre, tive um receio pela palavra mestre. Como assim, mestre? E depois, obviamente, te conhecendo, participando dos satsangs, eu vi que não tem ninguém que se intitula mestre. É exatamente, não tem ninguém que se intitula coisa alguma. E por isso, né, está nesse estado natural, nessa leveza de apenas ser. Mas me empolguei falando, mestre, a palavra está contigo. Ok, vamos lá então. A primeira coisa aqui é a gente desmistificar essa ideia de alguém sendo mestre. Não existe tal coisa. A realidade é uma só.
Só há uma verdade presente agora, aqui, nesse momento. O que diferencia aquele que está acordado daquele que não se vê ainda nessa realidade, que é a verdade do seu próprio ser, é o sentido ainda ilusório de separação presente, naquele que ainda se vê como sendo alguém na vida, alguém aqui nesse momento, alguém dentro de alguma experiência, seja ela qual for. Assim, é a realidade do ser, que neste ou naquela, já se revelou, já se mostrou, já está ali. Então, quando aquele ou aquela acorda, toma ciência da verdade do seu próprio ser. Essa é a realidade de todos nós. Então não há nenhuma diferença, nenhuma real separação entre aquele que está acordado e aquele que ainda se vê dentro dessa ilusória identificação equivocada, que é a identificação com a ideia de um eu presente sendo uma pessoa ainda no mundo. Então a realização é ser aquilo que você é. E você tocou nessa questão do nome do canal, é muito curioso isso. Esse canal, alguns que se aproximaram para ouvir aquilo que eu estava ali compartilhando, se deram conta de que estavam diante de um ser que estava acordado, compartilhando com eles uma realidade que dentro deles ficou muito claro que era aquilo que eles estavam buscando, aquilo que eles estavam procurando. Então eles começaram com essa coisa de mestre. A princípio, eu achei estranho, porque quando isso aconteceu aqui, aquilo que depois eu chamei lá no site de a explosão da bomba, quando isso aconteceu, eu simplesmente não sabia o que havia acontecido de verdade. É uma visão, é um modo de ver, é um modo de perceber a vida acontecendo. E eu chamei isso de estado natural. E foi muito curioso, porque para mim todo mundo já estava vivendo isso, juntamente comigo. Depois é que fui percebendo que não era bem assim. Continuavam tendo essa visão equivocada de separação, de dualidade. E isso já não estava mais ocorrendo aqui. Isso foi lá em 2007. E depois que comecei a compartilhar isso, essas pessoas começaram a me chamar de mestre e fizeram o canal no YouTube e colocaram mestre, apesar de todas as minhas reclamações. E isso terminou pegando. Então, quem me conheceu lá no princípio, né, quando a gente começou a compartilhar isso, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Eu sempre briguei com isso. Até tem pessoas hoje que participam dos encontros e elas são testemunhas disso. De que eu nunca gostei disso, dessa colocação mestre, porque isso me parece algo que nos separa, nos divide. Pelo menos as pessoas se sentem assim, nessa aproximação, o que é uma grande ilusão, porque não existe tal coisa. Então eu sempre digo para elas: "Olha, fiquem à vontade, eu sou apenas o que sou, e o que eu estou compartilhando é a partir daquilo que estou vivendo. E se isso faz algum sentido", eu sempre pergunto isso: "Faz algum sentido?". Se faz algum sentido, ok, então estou aqui para compartilhar com você. E você pode me chamar de Gualberto, de Marcos, de mestre, ou do que quer que seja, não faz a menor diferença. Então isso nunca teve qualquer relevância para mim. Agora, é interessante, nós temos uma aproximação muito real disso, se a gente está queimando por isso dentro do nosso coração. Quando me aproximei do meu mestre, eu realmente o vi como sendo meu mestre. Fui criado
nessa procura por Cristo, por Jesus, né, orando, buscando muito a Deus e tal. E lá, com 24 anos de idade, quando meu mestre apareceu, eu percebi que eu estava diante do Cristo, da própria presença. Só que estava numa forma diferente. Era a forma de Ramana Maharshi. Esse que a gente tem essa foto aqui. Você está vendo? E eu me deparei com esta presença que era realmente a presença do mestre. E aqui o mestre já não era mais Ramana Maharshi, era o Cristo, era a presença do Cristo. Tanto que eu sempre vi ele como Bhagavan. Isso é uma palavra que veio para mim, ficou forte dentro de mim, e eu sem saber qual era o significado disso, e é como realmente eles tratam os mestres, os seres realizados que trabalham com você, eles tratam os seres realizados como Bhagavan ou Bhagwan, significa aquele que vive como Deus. E essa foi a palavra que veio para mim. Dentro do meu coração, esse sentir. Mas isso é uma coisa muito íntima. Esse contato com o ser realizado, com o mestre vivo, você sente isso. Só que o mestre, ele nunca se vê como alguém diferente de você. É a sua visão particular que ele mostra que você está diante de um ser realizado. Mas ainda é uma visão também equivocada, porque chegará o dia que você vai descobrir que só tem um. E esse um não é nem mestre nem discípulo, é a realidade divina. Mas temos que ter essa honestidade muito clara a princípio. Nós não podemos partir dessa crença de tratar ou lidar com um ser realizado, que é o nosso mestre, que está pegando em nossas mãos e nos conduzindo e nos mostrando a realidade divina, a realidade de Deus, a realidade do ser. Não podemos tratá-lo como uma pessoa ordinária ou vê-lo como uma pessoa ordinária, porque isso é uma cegueira completa da nossa parte. Na razão em que nos aproximamos de um ser realizado e convivemos com ele, mais fica claro que você não está diante de uma pessoa, de mais uma pessoa comum, de mais uma pessoa ordinária. Um dia perguntaram a Ramana sobre a importância do mestre. E agora nós acabamos de ver aí a colocação do Joel a respeito disso. Que é necessário haver essa rendição, essa entrega, esse envolvimento de tempo, de recursos como dinheiro, ele coloca isso aí. Colocar a vida envolvida nessa rendição, nessa entrega, para a realização disso nessa vida. Essa é a colocação aí do Joel. E um dia perguntaram a Ramana sobre essa questão da graça do mestre. A pergunta foi a seguinte: um mestre é realmente necessário? Perguntaram a Ramana Maharshi. Ele disse: olha, mais do que ensinamento, meditação ou qualquer outra coisa, a graça do mestre é o fator principal para essa realização. Todo ensinamento, palestras e meditação, o que quer que você faça, são auxílios, disse ele, secundários. Aquilo que temos de principal é a própria graça do mestre para essa realização. Então, é muito claro isso na Índia, que esta realização vem da graça do mestre. Porque o mestre é esta presença divina ali, que é você. A realidade do seu ser está ali. Mas ali, esta realidade está se mostrando de uma forma real, manifesta, clara. Não há mais o sentido ali em um mestre, em um ser realizado, de separação, de dualidade. A visão dele é a visão da consciência, é a visão do ser, é a visão da não separação. Essa aproximação com o mestre lhe confere a graça de ter o olhar do mestre, o sentir do mestre, a visão do mestre. Então, há algo misterioso nesse contato
que é esta presença da graça para esta realização. E quando você se depara com um mestre vivo, com um ser realizado, você está diante do seu momento de realizar isso, de assumir também essa verdade que é a verdade do seu próprio ser. E você está, na verdade, diante da verdade, da simplicidade, da naturalidade de ser. Eu sempre considerei esse estado como um estado muito natural, mas é natural, no entanto, apesar de ser um estado natural, eu nunca digo para as pessoas que é algo comum, porque não é conhecido das pessoas. É natural aí em você, mas não é comum ainda para você. Porque o que a gente conhece na mente é o sentido de separação, é o sentido de dualidade. E precisamos render isso, entregar isso, soltar isso. Assim essa realização se expressa, assim essa realização acontece. E quando ela acontece, fica claro que o seu mestre sempre foi você. Na realidade, o mestre externo é esse mestre interno. Não há qualquer separação entre a verdade do seu ser e a verdade do seu mestre, que na Índia eles chamam de guru, e aqui nós chamamos de professor. Mas é a mesma realidade. E essa rendição a essa verdade, esse se colocar diante desta consciência para viver isso, para compartilhar isso, para receber do mestre essa graça, isso é essencial, é fundamental. É isso que a gente tem para dizer aqui. Quanto ao nome do canal, é uma grande bobagem. Poderia ser com o Alberto, poderia ser Marcos, ou poderia e ficou como mestre, mas paciência, ficou lá como mestre, ficou como mestre. Esse Ô, mestre, eu dou risada, é engraçado, vivendo, né? Eu já participei de vários satsangs presenciais com o mestre também. É engraçado, é muito diferente do modo de vida humano comum à vida do mestre. É outro nível. Inclusive, em relação a nome, eu sei que tem uma pessoa próxima do mestre que muito tempo chamou o mestre, chamava o mestre de estranho, né? Para um ego, se um ego alguém chama de estranho, como assim, né? E para o mestre, tanto faz, tanto fez. Então, realmente não tem esse sentido de um eu que vai se ofender com alguma coisa. Agora, quem se depara pela primeira vez, e eu falo até por mim, mestre, da primeira vez quando eu olhei assim, ó, mestre Gualberto, como assim? O ego é muito sapequinho, muito safado, que nem eu falo. Mas aí, obviamente, como, né, fui me aproximar e tudo, e entendi, como o próprio Joel fala, o mestre não é um homem. É a própria graça, é a própria presença de Deus. Então é realmente uma graça divina ter a oportunidade de estar diante de um mestre vivo. E o Joel também comenta, mestre, até falou, esse sacrifício que é necessário, ele fala, ó, tem que ter pessoas que estejam dispostas a sacrificar tempo, dinheiro ou prazer na busca da verdade. Pessoas que estejam ávidas para se sentarem aos pés do mestre. Sim, Esse sacrifício, essa doação, essa rendição, mestre, é algo extremamente necessário, né? essa questão de entrega, ela envolve a vida, né? Entregar tempo, dinheiro e prazer não é nada. Ainda é muito pouco. Se você olhar de perto isso, você vai descobrir que a maior resistência nossa é a entrega nesse sentido de controle, de poder, de autonomia, de ilusória liberdade de fazer o que deseja, quando deseja, como deseja, da forma que quer. E aqui, olha, ele toca quando ele diz tempo, dinheiro e prazer. É interessante porque tempo, dinheiro e prazer, isso envolve muito poder do ego. Muito poder do ego. Mas ainda o maior poder do ego é a sua autossuficiência,
liberdade própria e controle. E quando você vai a um mestre vivo, você está entregando sua cabeça, está entregando a sua história de mundo, entregando suas crenças, entregando seus medos, seus desejos. Na verdade, Gilson, tudo que podemos entregar a um mestre é tudo que não presta. É tudo, é tudo do qual um dia ele já se livrou. Ainda quando vivia dentro do sentido de separação e de ilusão, ele experimentou e viveu tudo isso. E ele um dia se livrou disso. E quando você vai ao mestre vivo, você não tem nada que possa dar a ele. Ele é amor, ele é compaixão, ele é alegria, ele é liberdade, ele é felicidade. Ele compartilha com você por compaixão, por amor, porque é da natureza dele compartilhar com você a verdade do seu ser, que é ele. Mas você está diante de um ser livre, que é você. Então, é um espelho extraordinário, é um espelho maravilhoso você poder estar diante de um ser livre do sentido de um eu, de um ego, desse sentido de separação, de dualidade. Algo assim é totalmente diferente, e eu estou de propósito usando a expressão algo. Esse algo assim, que é essa realidade do ser, é totalmente estranho, desconhecido de tudo que nós conhecemos. E é como você disse, uma pessoa muito próxima, convivendo conosco, ela começou a nos chamar de estranho. Era estranho, ou estranho, ou estranho. E era muito curioso, porque a realidade do seu ser é algo desconhecido. Por isso que eu usei a expressão algo. É algo desconhecido. É a natureza divina. Deus é uma realidade desconhecida. A verdade do seu ser está fora de toda a experiência da identidade egóica, da identidade pessoal, de toda a experiência conhecida da humanidade. Estamos diante de algo novo, mas de uma simplicidade, de uma naturalidade totalmente desconhecida desse modelo de ser alguém vivendo a experiência nesse corpo, nesse mundo, no contato com as pessoas. Mas eu tenho enfatizado mais aqui, sempre, nesses encontros, a importância de vocês investigarem isso e descobrirem isso em si mesmos. Qualquer coisa que nós digamos aqui, estejamos dizendo, pode se tornar mais uma ideia, mais um conceito, uma crença para você. Você tem que descobrir em si mesmo isso do qual tratamos aqui. Vivenciar isso, esse experimentar direto, não é algo teórico, não é algo conceitual, não é uma crença. É uma possibilidade real de vivência dessa ausência do eu. Algo que pode e precisa ser vivido agora, aqui, e momento a momento. Isso vai se aprofundando em razão desse autoconhecimento, dessa aproximação da real meditação de uma forma prática, diante do poder da presença da graça, que é a graça divina, e aqui ela assumiu uma forma, que é a forma de um mestre que compartilha com você, como Joel fez e outros, e a coisa vai acontecendo. O trabalho interno vai se processando aí nesse organismo, nesta máquina, nesse corpo-mente, até que esse natural estado também se assenta. É isso. Isso é realização. Ô mestre, gostaria que tu falasse um pouco, mestre, sobre o darshan, porque é natural do humano, do ego, se aproximar de qualquer conteúdo a nível intelectual, querer entender, querer pegar as palavras que o mestre mesmo está expondo e querer encaixar elas em algum conceito.
E tudo que o mestre fala são apenas palavras. Agora, o que está por detrás dessas palavras, esse olhar do mestre, esse, entre aspas, compartilhar de consciência, ele fala muito mais. É esse experienciar. Como eu comentei na minha experiência, eu recebi de ti, mestre, esse estado de meditação, essa quietude, com esse darshan. Pode falar um pouco sobre, mestre? Muito bem. A meditação, ela não é uma prática mecânica, habitual. Ela não é um hábito, não é alguma coisa que você possa fazer. Meditação é um acontecimento que ocorre aí nesse corpo-mente, quando esse sentido do eu não está presente. Então, a realidade da meditação é a presença da pura consciência na ausência do sentido ilusório de uma identidade, no controle, no fazer, no desejar ou no temer. É quando o sentido do eu não está que a meditação acontece. E isso é uma ação da própria generosidade da consciência. É esta presença da graça que lhe confere a meditação. Ela confere a esse mecanismo, a esse corpo-mente, sua presença e ela assume o lugar dela aí nesse corpo-mente. Isso é uma graça que vem da parte do divino, na forma de um mestre vivo. Ele lhe concede isso. Então, há uma expressão, e eu tenho falado sobre ela com alguns de vocês, na Índia é muito comum, eles chamam de darshan. As pessoas viajam quilômetros, eh, fazem qualquer sacrifício para se depararem com um ser realizado, para terem o que elas na Índia chamam de darshan, de terem um olhar de um ser realizado. Darshan significa ver e ser visto. Mesmo que ao chegar o mestre nem note sua presença, mas você consegue olhar para ele, você já está na bênção do darshan. Você que está vendo, e com certeza ele está te vendo, porque ele é a consciência. E há um poder envolvido nisso, Gilson. Quando um mestre olha para você, quando ele dirige o seu olhar para você, ele lhe encontra num nível completamente novo, que você desconhece, que é o nível desta presença divina que é você em seu ser. Ele não está olhando para a pessoa que você acredita ser. Nesse darshan, nesse olhar, quando ele olha para você, ele está vendo a si mesmo. É só o que um ser realizado pode ver é a si próprio, uma vez que não há ali mais o sentido de uma identidade presente, olhando através do pensamento, como um observador. O pensamento ele cria a ilusão de um pensador. E você olha assim para o mundo. Você percebe o mundo através de uma cortina de imagens, de crenças, de conceitos, de preconceitos, de pensamentos. E isso é a presença de um pensador, isso é a presença de um observador. Quando um ser realizado olha para você, você não está diante de alguém ainda que se vê como uma entidade separada da existência e que vê o mundo dessa forma. Você está diante da própria realidade da consciência pura, num olhar livre do eu, livre do ego. E quando ele olha assim para você, seu olhar é um olhar de graça, é um olhar divino, é um olhar de Deus. E há uma presença sempre quando você está diante de um ser acordado.
Esta presença é a presença da consciência. Nesse instante reconhecida, aí, no seu olhar, você está diante desse olhar, se reconhecendo, se vendo. Então você está diante do espelho, você está diante da graça. Então a meditação é algo que acontece naturalmente. Você não faz qualquer esforço. Na verdade, é o mestre que lhe dá a meditação, porque o mestre é a própria consciência, uma vez que a consciência é aquela que lhe confere esse natural estado que é a meditação. Já que não é um trabalho seu, já que não é um esforço, já que não é uma prática. E aqui eu me refiro à verdadeira meditação. A meditação que as pessoas praticam é uma meditação de auto-hipnose, é uma meditação de esforço, de controle. É uma coisa que elas chamam de meditação, mas isso não tem nenhuma base real como verdadeira meditação. Porque verdadeira meditação é a ausência do meditador. Então não tem nada a ver com autocontrole, não tem nada a ver com prática, não tem nada a ver com forçar o pensamento para uma linha de ideias, ou se livrar de pensamentos, ou buscar se livrar, ou concentração. Não é nada disso. Meditação é ser. E isso acontece de uma forma natural diante do darshan, que é essa graça de ver e ser visto, de estar nesse compartilhar, neste comungar desta mesma realidade que é essa mesma consciência. Então, a realidade do seu ser é a realidade da meditação. Essa é a realidade de Deus. A verdade que somos aqui e agora é meditação. Porque é ser, é consciência, é presença. E isso é sinônimo do estado natural, que é meditação. No Zen, a expressão é iluminação, é meditação. Porque não há separação entre o estado natural, que é a iluminação, e a meditação. Então, a única coisa que se faz necessária é estar diante de um ser realizado. Não é para entender o que ele diz. É para ter a compreensão, a partir do que ele diz, desse silêncio de pura consciência que é ser. Tudo o que ele diz não é o que importa. É aquilo que ele comunica nesse dizer, nesse tudo que ele diz que importa. E o que ele comunica é presença, é consciência. Isso é compreensão. Não são palavras, não são verbalizações, não são ideias. É a pura presença sendo comunicada. Isso é darshan. Gratidão, gratidão, mestre. Já deu nosso tempo aí. Gratidão aí por esse darshan, por essa graça. É sem palavras. Só gratidão mesmo. E pessoal, se faz sentido, como o mestre pergunta, se faz sentido para você, deixa o like, faça o comentário. Isso ajuda o YouTube a reconhecer que o conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. E quem sentir ao olhar nos olhos do mestre, sentir, entre aspas, isso que está além das palavras, além dos pensamentos, se aproxime desse trabalho do mestre. Tem os encontros online, intensivos de final de semana, e os encontros presenciais. E aí também é muito mais intenso. E mais uma vez, mestre, gratidão. Ok, Gilson. Valeu pelo encontro. Valeu, pessoal. A gente se vê. Até a próxima. Então é interessante, nós estamos tratando de algo que se torna habitual, que se torna mecânico, algo que a mente não irá nunca absorver como parte do seu automatismo, da sua mecanicidade, como acontece na assim chamada prática
da meditação?